Bora começar o papo, então? A gente começa, é claro, trazendo para vocês a notícia do finalzinho da manhã ali, início da tarde principalmente, do anúncio que foi feito por Lula e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da indicação de Cristiano Zanin. Então, Lula hoje confirmou, né, num anúncio feito, a indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado de Lula, que atuou como defensor pessoal do presidente nos casos de corrupção da Operação Lava Jato, então o nome que foi indicado para o Senado Federal para ocupar a cadeira de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, né? A gente vai ver agora o anúncio que foi feito pelo presidente da República hoje, já no começo da tarde aí. Vamos ver. Zanin, você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Antes de Lula, o presidente do Senado. Eita, espirro do Wilson aí. Não tem problema não, é desse jeito mesmo. É assim que a gente vai trazendo para vocês informação. O Wilson está se recuperando aí de um espirro, daqui a pouco ele entra com muita informação em bastidor para a gente, mas trazendo para vocês aqui que mais cedo um pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou dessa indicação que foi feita por Lula. Vamos ver. Sim, eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e, chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. E como o senhor avalia o nome do Zanin? Avalio positivamente, alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Não, sem risco, isso vai andar dentro de uma normalidade, na CCJ, vai designar um relator, vai apreciar o nome do doutor Cristiano Zanin, em breve nós vamos ter a sua apreciação no plenário do Senado. Sobre a mensagem, sobre as perspectivas dele, ele está animado, otimista, obviamente percorrerá e visitará os senadores para poder se apresentar, dizer do seu passado, do seu perfil, do seu histórico, do que ele pensa sobre os temas inerentes ao Poder Judiciário. Então, dentro da normalidade de toda e qualquer indicação. Saiu agora há pouco, então, no diário, numa edição extra do Diário Oficial da União, a indicação de Cristiano Zanin. Está aí na tela para vocês, a gente já vai colocar agora para que vocês vejam, então, essa mensagem que foi feita e disparada, então, agora já no Diário Oficial da União, do encaminhamento ao Senado Federal para apreciação do nome de Cristiano Zanin Martins para exercer. Tá aí. Pode encher a tela, Matheus, que aí a letra está tão pequena que a gente recebeu agora, eu acabei de passar para o Matheus. Pode encher a tela, Matheus, enche a tela inteira. Pode me tirar da tela um pouco? Isso, tá aí, ó. A indicação, então, de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante a gente lembrar que esse nome ainda vai ser sabatinado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Uma data ainda vai ser escolhida, exclusiva pelo presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, é quem vai decidir o dia que Cristiano Zanin será sabatinado pelos senadores. Vamos lembrar que no caso de André Mendonça, o Alcolumbre deixou o André Mendonça ali de molho por 4 meses, ali, 141 dias, desde a indicação até que a sabatina de fato ocorresse. Além, é claro, após essa sabatina na CCJ, esse nome também ele tem que ser aprovado ali por maioria simples, ou seja, por 41 votos no plenário do Senado Federal. Com isso, caberá ao STF marcar a data agora da investidura, né, do cargo, né?
E vamos trazer para cá, então, o Wilson e o Graeb para a gente fazer uma leitura alentada aí sobre essa indicação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Graeb, quero muito te ouvir sobre essa questão e essa indicação do nome do seu advogado, então, Cristiano Zanin, advogado que criou um elo com Lula ali desde 2019, como o Wilson bem estava lembrando aqui, né? Quando Lula ainda, quando foi preso, então, ficou sendo, inclusive, o porta-voz de Lula ali em muitos momentos, né? E defendeu a tese e levantou a tese que tirou Lula da cadeia, que foi a tese da suspeição de Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, e foram 580 dias de prisão ali, que seu principal aliado, realmente, que estava ali, era Cristiano Zanin. Qual a leitura que você tem sobre esse cenário dessa indicação? Como é que você avalia isso, Graeb? Para começo de conversa, é uma daquelas ironias, né? E só no Brasil, né? Você teve o Lula, você teve o Sérgio Moro completamente esculachado pelo Supremo, uma suposta parcialidade nos julgamentos do Lula. E agora você vê um advogado que trabalhou com o Lula e que é muito difícil acreditar que não será absolutamente parcial em qualquer coisa que diga respeito ao Lula, entrando para o STF. Tá? Então, parcialidade de um lado, punida, parcialidade do outro, premiada. Eu acho que a ironia começa por aí. Quais são os requisitos para alguém ter acesso ao Supremo, poder ser nomeado para o Supremo? Então, requisito de idade, precisa ser mais velho do que 35 anos e não ter ainda completado 70. Zanin está dentro disso. Reputação ilibada, tem um sentido técnico, né? Nunca foi condenado por nenhum processo, nunca roubou ninguém, nunca matou ninguém, até onde a gente saiba. Então, preenche esse requisito também, no sentido jurídico, né? E o que eu acho que ele não preenche bem é o requisito do saber jurídico notório saber jurídico, né? O Zanin não tem obra jurídica de respeito, não é autor de muitos artigos, não é autor de livro, não tem titulações acadêmicas, não fez tese. Normalmente, quando se falava em notório saber jurídico, antigamente, né, no tempo lá, do Alfonsinhos, era disso que a gente estava falando. Normalmente, o professor, que já foi super conhecido, que tem uma obra extensa, né? Essa ideia do notório saber jurídico também foi completamente diluída, avacalhada nos últimos tempos. O Toffoli é outro, que chegou ao Supremo sem ter nada disso. Tinha lá prestado serviços ao PT também, e prestado serviços ao governo Lula. Era esse o notório saber jurídico dele, né? E nossa, é um juiz, um advogado admirável, o Zanin, né? Sob circunstâncias absolutamente desfavoráveis, conseguiu livrar o Lula da cadeia. Feito e tanto, né? O feito dele foi a persistência. Só persistência. Não foi nenhuma tese jurídica extraordinária, nenhuma mudança notável do entendimento das leis brasileiras que tenha sido provocado pelo Zanin durante o julgamento do Lula. Não foi por causa do Zanin que os juízes, sobretudo da segunda turma do Supremo, mudaram de ideia. Eles mudaram de ideia por causa dos vazamentos lá da Vaza Jato, e pela percepção de que os procuradores de Curitiba e o próprio Sérgio Moro poderiam fazer de alguns deles, alvos da Lava Jato. Foi isso que fez os juízes mudarem de ideia a respeito
da turma de Curitiba. Não foi o brilhantismo do Zanin. Então, você precisa ter uma concepção muito chinfrim de notório saber jurídico para julgar que o Zanin se encaixa nele. Mas é isso. A justiça brasileira, o judiciário brasileiro se acostumou com o chinfrim. Estamos lá. Vamos ver o Zanin entrando alegremente para o Supremo Tribunal Federal. Por enquanto é isso. Quer pôr o Wilson para trazer os bastidores? Bora ver se a gente consegue essa comunicação com o Wilson. Vai lá, Wilson, contigo. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Agora sim, temos áudio, né? Espero que esteja claro, limpo e cristalino, como não é a indicação do Cristiano Zanin, né? Gente, vamos lá. Boa noite para você que está no chat, boa noite, Greb, boa noite, Kenzo. 1º de junho de 2023, né? Já estamos chegando na metade do ano, parece que 2023 está passando assim, ó, rápido, né? Mas rapidinho, mas essa semana especificamente está demorando chegar sexta-feira, né? Só um parêntese aqui, que ô semaninha ralada é essa aqui, vamos lá. Pelo amor de Deus. Não, e pior que temos uma noite ainda de fechamento, né, Greb? Greb está com uma bela de uma confusão na mão, né? Então, imagina. Vamos lá. Gente, seguinte, como o Greb falou agora há pouco, fundamentalmente, o que prevaleceu nesta indicação do Cristiano Zanin não foi critério técnico, não foi notório saber jurídico, foi basicamente a confiança que o Lula tem no seu advogado durante a Lava Jato, né? É bom lembrar que o Zanin, ele tem uma relação quase de pai e filho com o Lula, né? Então, o Zanin conseguiu tirar o cara da cadeia, tirar o Lula da cadeia, e teve como prêmio uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin, nos últimos anos, ele tem sido, confesso que assim, o bolso do Zanin também tem sido, digamos que abastecido pelo PT. Eu fiz um levantamento rápido aqui para vocês terem uma ideia. Entre 19 e 22, o Zanin embolsou aproximadamente 3 milhões de reais por serviços prestados ao PT, sendo que desse montante, 1,2 milhão foi durante a campanha do ano passado do Lula. Então, assim, o cara foi advogado do Lula, recebeu o dinheiro do PT, então tem toda uma relação mais próxima do que isso, só se tiver uma foto do Zanin fazendo uma visita cordial ao Lula e à Janja. Só faltou o Zanin ser padrinho de casamento do presidente da República. E aí, esse é um detalhe que, de fato, incomoda. Por quê? Porque, basicamente, utiliza-se a brecha do notório saber jurídico para você indicar qualquer pessoa, né? Teoricamente, quem deveria balizar o notório saber jurídico seria o Senado Federal. Mas nós sabemos que, sinceramente, a sabatina do Zanin na CCJ vai ser basicamente só para cumprir tabela. Essa é a grande verdade. Vão ser 6 horas de questionamento e, no final das contas, a tendência é que o nome do Zanin vai passar pela CCJ. Isso é um detalhe extremamente importante, porque o Lula cravou a indicação do Cristiano Zanin no instante que ele teve a certeza de que o nome do Zanin vai passar pela CCJ. O Lula, ele conversou agora há pouco com o Davi Alcolumbre para acertar esses detalhes, né, da tramitação do processo do Zanin lá no Senado. Em um primeiro momento, o Davi Alcolumbre não apresentou nenhuma resistência. Mas a fatura, senhores, ela vai ser um pouquinho cara, não vai ser uma fatura muito simples de se pagar, não. Por quê? Precisamos ligar esse episódio do Zanin com o que está acontecendo, ou melhor dizendo, com o que aconteceu ontem lá na Câmara dos Deputados. O partido de maior tensão ali para a base do governo é justamente o União Brasil. O Davi Alcolumbre é de qual partido? Do União Brasil. E existe uma movimentação do União, da Câmara, de tirar a indicação do Davi Alcolumbre na esplanada dos ministérios. O nome do Davi é o Valdez Góes, que é do Ministério da Integração Nacional. Existe uma articulação ali da Câmara para se colocar um outro nome, provavelmente o Celso Sabino, que é deputado do Pará, no lugar do Valdez Góes. Só que o Lula, já sabendo dessa movimentação, resolveu,
deixa eu antecipar a indicação do Zanin para ver se eu consigo me livrar desse pepino logo de cara. E aí, senhores, tem uma conversa, tem um bastidor que eu trago para vocês que é bem interessante. O Davi Alcolumbre, para surpresa de 0 pessoas, quer voltar a ser presidente do Senado. Então já há uma conversa no seguinte sentido: se o Lula tirar o Ministério de Integração Nacional das mãos do Davi Alcolumbre, ele pode recompensá-lo com o quê? Com o apoio à sua candidatura à presidência do Senado em 2025. Então vejam aí que existe já a possibilidade de um prêmio de consolação. E nessa articulação também entraria o Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, como também tem interesse nessa confusão toda, não quer criar dificuldade para o Lula em um primeiro momento, já se fala que o Rodrigo Pacheco poderia ser um possível nome a ser indicado para a vaga da Rosa Weber, que também se aposenta durante a gestão do Lula. Então veja que uma coisa está ligada à outra. E só para ratificar minha tese relacionada à confiança que o Lula tem no Zanin, o Lula tem reclamado, e essa é uma reclamação antiquíssima, de que as indicações que o Lula teve no governo Lula 1 e Lula 2, ele se sentiu traído pelas outras indicações, porque foram ministros que não necessariamente defenderam o PT em causas nevrálgicas do PT no Supremo Tribunal Federal. E aí você fala, como assim, Wilson? O exemplo principal foi o julgamento do Mensalão. Daquelas indicações que o Lula fez para o Supremo Tribunal Federal, quase que não saem, o Lula ainda guarda uma mágoa em relação a um personagem específico, Joaquim Barbosa, que foi o relator da P-470, que colocou na cadeia os companheiros do Lula, Dirceu e José Genuíno. Na época, o Lula fez 8 indicações ao Supremo Tribunal Federal. Todas foram sugeridas pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Então, pelas mãos de Lula, chegaram ao Supremo César Peluso, Carlos Alberto Menezes Direito, Ares Brito, Carmen Lúcia, Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli. Destes, Carmen Lúcia e o Toffoli ainda estão no tribunal. Então vejam que é uma lista grande, né? Essa vai ser a 9ª indicação do Lula para um ministro de Suprema Corte, e o Lula ele não quer repetir o erro do passado, de entregar uma indicação para o Supremo e quando chegar lá o camarada vai ser totalmente independente. Ele quer um ministro dependente. Essa é a grande verdade. Ele quer um ministro que segure a barra dele no Supremo Tribunal Federal, como fez o próprio Lewandowski no tempo que ele ficou no Supremo. E aí, foi esse fator, o fator determinante para a indicação de Cristiano Zanin. A fidelidade ao Lula, e fidelidade é uma coisa que não se transfere. Um outro candidato, que é o Manuel Carlos Almeida Neto, ele também vinha fazendo várias sinalizações ao Lula. Só que, amigo, fidelidade e confiança são adjetivos que você não transfere de A para B. Por mais que o Lewandowski conversasse com o Lula e eles tiveram 3 reuniões para discutir esse assunto, o Lula ficou pensando, poxa, entre um cara que eu já conheço e um cara que eu não conheço, apesar de ser uma indicação de um cara que eu gosto muito, eu vou optar pelo cara que eu conheço. E assim foi selada a indicação do Cristiano Zanin. O Wilson toca num ponto, Graeb, importante para a gente trazer aqui luz para o debate, porque é uma prerrogativa de fato do presidente. Zanin preenche todos os requisitos que você, Graeb, mesmo acabou de lembrar aqui, para a indicação de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Diante de toda essa leitura agora que o Wilson traz também, de que Lula precisa de uma pessoa mais de confiança, apesar de que o ministro do Supremo precisa ter a independência dos poderes, né? Um ministro, a partir do momento que ele é sabatinado, aprovado ali dentro do plenário do Senado, ele precisa estar independente do Palácio do Planalto, está em outro poder. Mas a gente viu ao longo, por exemplo, da gestão de Jair Bolsonaro, 2 nomes indicados, né, que Bolsonaro foi ali e colocou 2 nomes de aliadíssimos dele, e Lula teve a oportunidade, inclusive, de
tanto falar isso ao longo da sua campanha, a gente viu isso, essa questão, por exemplo, da questão racial, da igualdade de gênero, são pontos que, assim, Lula perdeu, talvez hoje, a grande oportunidade de depois de 4 anos em que muito se falou, se permitiu tudo isso na gestão de Jair Bolsonaro, hoje Lula talvez tenha perdido uma grande oportunidade de dar um grande exemplo e de indicar uma ministra negra, enfim, né? Mas preferiu, de fato, ali indicar alguém muito mais da sua confiança, muito mais do seu lado, muito mais pessoal, o que me parece, né? Então, assim, o meu questionamento, eu fiz toda essa leitura e essa avaliação para trazer para vocês aqui e para ouvir o Graeb, de que, assim, o que a gente está vendo pesar nesse momento, Graeb? É o Lula pessoa ou o Lula presidente, né? O CNPJ ou o CPF de Lula ali na indicação? Não sei se o Lula pessoa e o Lula presidente se diferenciam tanto assim. O Lula, ele gosta demais dele mesmo. Ele está fascinado com a sua própria personalidade, com o seu próprio mito. Sempre foi assim, né? Mas, então, eu diria que é sempre o Lula pessoa que acaba decidindo. A gente já viu a hipocrisia do Lula em relação ao discurso ambiental, agora, com a história toda do Ministério do Meio Ambiente, viu a hipocrisia do Lula em relação ao discurso sobre os povos indígenas na história do Ministério dos Povos Indígenas, que foi desidratado igualmente. E a gente está vendo agora a hipocrisia do Lula em relação ao discurso sobre a necessidade de ter representatividade em todos os espaços do poder. Como você disse, ele tinha a oportunidade de nomear uma mulher negra, que nunca pisou no Supremo para ocupar uma das cadeiras. Houve campanha forte em favor dessa tese, mas ele escolheu o que deixava o seu coraçãozinho de Lula tranquilo, que era a ideia de ter um lacaio no Supremo. É muito comum, como o Wilson estava dizendo, o próprio Lula experimentou isso na carne, que o ministro do Supremo, depois de se sentar naquela cadeira, perceber que aquilo é quase para sempre, pelo menos no que lhe diz respeito, que as chances dele ser arrancado daquela cadeira são pequenas. É muito comum que esses ministros desenvolvam desejos agudos de liberdade, de não serem vistos apenas como uma peça nas mãos, uma marionete nas mãos de outro. O Toffoli é um exemplo clássico disso, né? O Toffoli também votou muito contra o Lula. Quando o Lula estava preso, foi o Toffoli que não permitiu que ele saísse da cadeia para ir a funeral de um neto dele, né? O Lula guardou uma mágoa profunda do Toffoli por causa disso, e o Toffoli, inclusive, foi pedir desculpas recentemente, foi ver se redimia com o Lula, né? A gente vai descobrir qual é o temperamento, vamos dizer assim, ou o caráter do Zanin daqui a pouco. A gente vai ver se ele tem essa necessidade. E veja que o perfil dele, pelo menos do ponto de vista de densidade intelectual e jurídica, é parecido com o do Toffoli. A gente vai ver se ele tem essa necessidade de afirmação, de mostrar que ele é ele e não é só o bichinho do Lula, daqui a pouco. Em breve vão aparecer essas oportunidades para a gente saber. Eu, se fosse o Lula, não sei se eu confiaria tanto assim na fidelidade do Zanin. O Zanin era sócio do compadre de décadas do Lula até o outro dia. Daí ele e a mulher se separaram do escritório do Roberto Teixeira faz pouco tempo por briga de dinheiro. Estavam brigando lá por uns honorários milionários, uma causa ligada a uma televisão. Cada um ficou com, acho que, 2,5 milhões de reais, por um lado e para o outro, mas depois de muita desavença. E o Roberto Teixeira teve que provar que tinha mais funcionários do escritório, que era dele,
escritório originalmente era dele, que tinham trabalhado na causa para que o Zanin largasse mão de uma parte da grana. Então, assim, não sei se é uma pessoa tão desprendida, tão voltada apenas para os valores republicanos e tão fiel assim a quem o ajudou. E vamos combinar, que o Alberto Teixeira tem, sei lá, 176 anos de idade, o Zanin tem 47, 45, e mesmo assim ele resolveu brigar com o tiozão que o abrigou no início da carreira dele. Então a gente vai descobrir daqui a pouco qual é de fato o perfil pessoal do Zanin. Né? Tem aquela aparência, né, de bom moço, cabelo sempre com gometes, aquele óculos, né, aquele aspecto de bom moço de Piracicaba, que é ao lado de Rio Claro, lá onde eu morar também, rapaz de pira. Vamos ver se ele é um caipira malandro ou se ele é um caipira da gema. Olha o cabelo com gometes dele. Bom, o Lula nomeou. Vamos ver. Olha, espero que ele tenha razão ao dizer que eu acredito que o Zanin vai ser um grande nome do Supremo e tal. Tomara que seja de fato independente, tomara que seja de fato imparcial, tomara que aprenda mais direito do que aprendeu até hoje, tomara que faça o seu nome, que faça de fato a sua reputação como alguém com um notório saber jurídico. Não vejo que esteja chegando com essas qualidades aí, não. Wilson, quer dar uma arrematada nesse assunto? Não, Sempre falam mesmo que Zanin tem esse comportamento, né? Bastante moderado, sem muita pompa, sem chegar muito, querendo chegar chegando mesmo. Isso é o que se fala bastante ali nos arredores, nos aliados, inclusive, de Zanin, que frequentam a casa dele, que falam muito com ele, vocalizam bastante isso. E ele também teve muito mais experiência mesmo no direito administrativo, né? Inclusive assumiu a causa das Americanas e tem de fato esse perfil que o Graeb lembrou. Wilson, quer dar uma arrematada ainda no assunto? Simples, só para falar que alguns advogados ali que militam no Supremo Tribunal Federal, esses estão um pouco preocupados, assim, porque o Zanin, para os aliados, ele tem um trato bom, mas tem até uma piada ali entre os advogados que ele é do clubinho da USP, né? Então há uma rixa dos advogados do clubinho da USP, que tem ele, o Zanin, agora o Alexandre de Moraes, enfim, o próprio Toffoli. Então tem esse clubinho da USP que alguns advogados acham que é uma bolha, né? Uma panelinha que é difícil de você furar. E um pouco... Oi, Greg. Eu acho que ele se formou na PUC, não tenho certeza, Wilson. Mas, enfim, é de São Paulo, vai. O clubinho é de São Paulo. Do clubinho de São Paulo. E só um pouquinho de história, né, para falar um pouco sobre a CCJ. É bom lembrar que em 133 anos de sabatinas de ministros do Supremo, em apenas 5 casos houve, né, a rejeição aos nomes indicados, né, para o Supremo Tribunal Federal. A última vez que isso aconteceu foi pertinho, né? Foi ontem, em 1894. Na época, o Cândido Barata Ribeiro, cirurgião, teve o seu nome rejeitado pelo Senado. Só que detalhe, na época, você indicava um ministro do Supremo, ele já atuava e depois que o Senado avalizava o nome, né? Agora, enfim, se inverte. Então, durante o período, o Barata Ribeiro ele atuou como ministro, mesmo sendo cirurgião, mesmo sem ter o notório saber jurídico. E aí a indicação dele foi derrubada pelo Senado. Isso ontem, 1894. Então, com essa jurisprudência, gente, a chance da indicação do Zanin ser derrubada é, sinceramente, zero. Graeb, inclusive a Vanessa, eu já vou te passar, só vou levantar uma bola aqui que eu acho que é importante, da leitura de como os poderes receberam esse nome, né? Assim, a Vanessa, inclusive, trouxe no site aqui, a Vanessa Lipelt trouxe no site qual foi a leitura de dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 5 ministros do STF aprovaram hoje a indicação de Cristiano Zanin a essa vaga de Ricardo Lewandowski. O ministro Gilmar Mendes,
Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro, e Luiz Fux afirmaram que foi uma indicação positiva, ótima, e que Zanin é uma pessoa qualificada para integrar o Supremo. André Mendonça, que foi o último indicado de Jair Bolsonaro, desejou apenas boa sorte ao indicado de Lula. Vai, Grebe. Eles não falariam nada diferente disso e imagino que nem pensem nada diferente. Para quem já está lá, tanto faz como tanto fez. Sabe? Contanto que não seja um notório assassino, um traficante de drogas, contanto que não seja alguém que, obviamente, vai macular a fachada do Supremo, nunca eles dirão ao contrário. Seria Ele vai levar uns cutucões ali nos primeiros julgamentos, na hora que quiser botar as manguinhas de fora para pôr uma tese que o Gilmar não concorda, ou que, sei lá, o Fux não concorda. Eles vão fazer como fazem com todo calor, vão dar um jeito de pôr o cara no lugar dele, mas fora isso, não esperava diferente, não esperava que alguém falasse, não pode. Porque, de fato, a ideia do notório saber jurídico foi há décadas já barateada no Supremo, e as outras duas, os dois outros requisitos, ele cumpre. Não tem por que objetar mesmo. A objeção é política. A objeção é política. Certo? Se o Brasil fosse um país normal, não teria Zanin sendo indicado, não teria André Mendonça sendo indicado, não teria Toffoli sendo indicado. Eu vou mais longe. Não teria o Gilmar Mendes sendo indicado lá atrás, porque ele também era advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso. Mas o bunda lelé é geral já faz tempo, então tá tudo bem. Vamos lá, Zanin. Eu queria só observar uma coisa falando sobre lealdade, né? O Wilson estava falando do Davi Alcolumbre, né? Se eu fosse o Davi Alcolumbre, eu começaria a ficar bem preocupado, porque ele vai lidar com o processo de indicação do Zanin, né? Parece que não vai ter problemas. E no momento em que ele deixar de ter essa utilidade para o Lula, ou seja, não embarrear a indicação do Zanin, me pergunto, e daí me responda você, Wilson, se o Lula não ficará absolutamente tentado a mandar aqueles ministros do União Brasil, que são ligados ao Alcolumbre, passear na roça. Né? Os três são mais próximos do Alcolumbre, foram, sobretudo, Juscelino Filho, aquela sumidade, né? Daniela do Vaguinho. Você não acha que assim, no dia 13 minutos depois, para usar o 13, o Lula vai querer se desvencilhar das indicações do Alcolumbre e botar lá umas pessoas mais ligadas ao Arthur Lira, pessoas que sirvam para alguma coisa na articulação política dele no Congresso? Greve, acho que a coisa vai ser mais ou menos nessa linha. O Lira hoje, ele conversando com alguns aliados, o Lira já ficou muito magoado com essa articulação política do Lula, porque ele entendeu que o Lula promete e não cumpre. Então, o Davi Alcolumbre ali, eu concordo com você, se eu fosse o Davi Alcolumbre ali no reino do Amapá, eu ficaria com minhas barbas de molho, porque a chance do Lula descumprir o acordo com o Alcolumbre, olha, é uma chance altíssima. Eu, sinceramente, não confiaria não, viu?